Depois do acidente que matou o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, a discussão sobre as principais causas dos desastres aéreos ressurge. Um levantamento de uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, a Boeing, aponta que mais de 60% dos acidentes acontecem por erro humano. Por outro lado, um estudo brasileiro mostra que, em primeiro lugar, estão as panes mecânicas e falhas no motor. Além dessas questões, fatores ambientais e outras interferências. As pressões externas podem contribuir para um comportamento perigoso dos pilotos. Conversas Cruzadas vai buscar entender a causa deste acidente e mais, vamos discutir a segurança na aviação civil brasileira. É o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas. Vamos discutir este assunto em 30 segundos. Fronteiras do Pensamento apresenta 3 conferências internacionais. Mia Couto, Miguel Nicoleles e Paul Bloom. Dias 25, 26 e 27 de agosto no Teatro Pedro Ivo. Ingressos Blue Ticket. Informações fronteiras.com. Patrocínio Softplan e Intelbras. Apoio Tractebel Energia. Realização UDESC. Voltamos ao nosso assunto, a segurança na aviação civil brasileira. Você pode participar do programa com perguntas e opiniões pelas nossas redes sociais, o Twitter e o Facebook. Hoje, aqui conosco estão o Tenente Coronel João Batista Júnior, comandante do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar em Santa Catarina. O programa recebe também o piloto Cristiano Sardá, instrutor de voo. Ainda aqui conosco está o piloto Eduardo Faraco, comandante de 737, avião 737. O programa recebe também César Olsen, empresário, piloto, coordenador do Comitê da Indústria Aeronáutica na Fiesc. E também está aqui conosco o comandante Antônio Anselmi, piloto também de Boeing 737. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história. O empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Queres, compre e concorra a 3 carros na promoção Trio da Sorte. Bom, a pergunta que eu vou fazer a todos, e imagino que é a pergunta que o telespectador ainda está se fazendo: por que caiu o avião com o presidenciável? Eu vou começar com o senhor. Com os elementos que nós temos e com o vídeo que veio à tona aí a questão de 2 dias, e pela experiência dos senhores, caiu por quê? Qual foi a causa da queda do acidente? Boa noite. Boa noite, Renato. Primeiramente, a gente, todos como pilotos aqui, sabemos de todos os procedimentos, né, que conduzem os órgãos especializados, o CENIPA, para investigar um acidente de avião. Então, para a gente falar de uma causa, a gente estaria sendo muito precipitado e até um pouco antiético, né? Então, o que podemos aqui, acho que falar, seriam de hipóteses que podem levar não só a um acidente como o que ocorreu, como a vários acidentes, né? O último vídeo, realmente, ele é um vídeo que ajuda bastante na investigação, por parecer uma observação, né, da atitude com que a aeronave atinge o solo, né? Uma atitude aparentemente de nariz apontado para o solo, ou seja, numa situação de voo bastante atípica, né, naquela situação. Para qualquer situação de voo, né? Não é para chegar numa situação dessa. Agora, o que levou a isso ainda tem que ser investigado, né? Esse é o vídeo que nós temos aí, né? E o telespectador acompanha. E aproveitando essa imagem, que nós iremos repetir, eu gostaria da explicação de vocês, as explicações técnicas, né? Tá aí a imagem que vai chegar do avião embicado. Cadê o avião? Tá ali, passou. Quer dizer, a sensação que dá é que, primeiro, a imagem mostra que ele está embicado, está com o bico apontando para o solo, e está acelerado também.
Na verdade, um acidente é um conjunto de coisas, são uma soma de fatores, né? Para acontecer um acidente não é apenas um fator. Então, há vários indícios que acontecem, que a televisão passa, o piloto podia estar cansado, era um voo força-barra, que a gente fala que havia uma necessidade de pousar, porque haviam compromissos, né, do futuro do candidato à presidência, mas na verdade é uma soma de coisas. O tempo não estava favorável, os pilotos poderiam estar cansados, pode ter havido uma falha mecânica na aeronave. Então, o que na verdade a gente só vai saber depois do relatório do CENIPA, emitido pelo CENIPA. Sim, num primeiro momento veio aquela história de que a turbina estava pegando fogo, isso aí já caiu por terra, né? O vídeo ao que tudo indica não mostra fogo, né? Atípico, não assim. mostra fogo. Pela sua impressão, o que aconteceu? Boa noite. Bem, boa noite. Eu prefiro também não fazer conjectura nenhuma. O fator determinante possivelmente da queda do avião foi uma desorientação, não se sabe exatamente a causa. Agora, é inegável que o avião, uma aeronave em si, uma máquina muito complexa, exige de quem comanda realmente muita atenção, dedicação, logicamente, ao equipamento que ele está operando. E realmente seria precipitado dizer que foi uma falha do piloto. Se nós chegarmos ao ponto de dizer que é a falha do piloto, quem sabe a culpa também seria do candidato que inventou de estar naquele dia, naquele voo. Se não tivesse ido, não teria caído o avião. Então, veja, é tão sutil esse negócio. Sim. De o avião no chão, depois as histórias que vieram, né, os pilotos, os nossos amigos que voam aviação comercial e tal, sofrem pressão às vezes em função de condições do tempo, cumprir horário, aquela coisa toda, mas trabalham nos aeroportos com muito apoio eletrônico, né? São dedicados, são pilotos que, logicamente, ao longo do tempo adquirem muita experiência, mas não estão livres também de uma situação desse tipo, né? de desorientação. E isso acontece muito com o piloto que olha para o painel e não acredita no que está vendo. Ele acaba utilizando a sensibilidade que ele tem, olha no painel, o horizonte está invertido, ele acha que ele está na posição correta, não acredita no painel e chega a uma situação crítica, né, no voo, que acaba, logicamente, no chão. Pois é, qual é a explicação? Vamos caracterizar o que é essa desorientação espacial. Bom, numa figura mais simples aqui, o cidadão não sabe se está onde é que está o solo, onde é que está a terra, né? Mas o que provoca isso? O ser humano, ele não tem, o que a gente chama no painel da aeronave, tem o horizonte artificial. O ser humano não sente se o avião está de lado, se ele está descendo, se ele está subindo, estando dentro de uma nuvem, sem olhar. Você olha para o para-brisa da aeronave e você não enxerga nada. Então, você tem que confiar no instrumento, no painel do avião. Por um certo tempo, às vezes a pessoa descuida, olha para o lado ou olha para a janela, vê, vai dar de pousar, e quando volta para o painel, a aeronave está numa atitude anormal, desorientada. Tá, mas deixa eu entender o seguinte, se o cidadão ele olha para o painel e nessa situação, se há uma desorientação espacial, ele tem que confiar naquilo que está no painel, tem sempre. Que confiar. E o que acontece, o que pode acontecer, eu quero entender isso com os senhores que são especialistas, se de repente ele desconfia daquilo que está no painel, ele provoca uma atitude diferenciada, o que acaba provocando um acidente? É o fato de ele não acreditar no que está no painel? Não, no caso ele acredita, mas como ali ele estava num procedimento provavelmente de arremetida, estava a baixa altura, não dá tempo de recuperar a aeronave, de tirar essa aeronave da posição. Estava muito perto do chão. Tá, mas o painel não mostra isso? Mostra. Mas ele foi provavelmente, a gente não tem como julgar porque é uma sequência de erros. Aquilo não aconteceu porque... Eu quero entender sequência de erros. Vamos tentar traçar essa sequência. Uma sequência de fatos, não de erros, de fatos. O CENIPA, o que ele vai investigar? Até o que o comandante comeu no dia anterior, quantas horas ele dormiu, quantas horas ele voou. Tudo para chegar numa conclusão que não aponta culpado. Vai apontar a causa. Para que não aconteça de novo, porque a gente seja treinado, né, para que isso não volte a acontecer. Só para passar uma coisa interessante, que em Santos, o aeroporto de Santos, por incrível que pareça, ele não possui procedimentos para pouso por instrumento, né? E é uma coisa de difícil. Precisão, de precisão, né? Possui um procedimento com NDB. Possui com NDB, mas não possui um ILS, que é um procedimento de precisão que te larga 60 metros acima da pista para enxergar ela. Então, o que provavelmente o piloto pode ter tentado naquele dia foi fazer uma aproximação visual. E as condições não estavam favoráveis. Então, esse negócio de desorientação que se fala é porque ele não estava olhando para os instrumentos, porque o procedimento
não exigia que ele olhasse naquele momento. Então pode ter havido uma desorientação, algum erro nesse sentido. Deixa eu só entender essa parte. O procedimento não exigia que ele olhasse para... É que ali não possui ILS. ILS é um procedimento de precisão. Santos não possui, apesar de ser uma base aérea, num local extremamente desenvolvido economicamente, que é o litoral de São Paulo, deveria ter procedimentos e instrumentos de precisão, não possuía. Então ele pode ter forçado a barra para fazer um pouso em condições visuais. E a situação não era favorável. A situação não era favorável. Então, essa transição do voo instrumento e o voo de olhar para fora do painel que causa desorientação, que pode ter surgido desorientação. Porque se os instrumentos, o horizonte artificial que ele mencionou, estiver funcionando perfeitamente, o piloto dificilmente vai se desorientar espacialmente, vai se perder espacialmente. O que pode provocar também essa desorientação espacial é o fato de você estar com um foco aqui no painel... Exatamente, o foco no painel e o foco no visual. E depois no visual. Exatamente. Então, essa transição de voo IFR para o voo visual é mais complicada com condições meteorológicas adversas e sem um procedimento de precisão. E aí quando você tem que tomar uma decisão em fração de segundos... pode ter sido uma soma, né, para ter acontecido o acidente. Sim, comandante, pela experiência do senhor, o que foi? Olha, a aviação que eu faço é a aviação de resgate, né? Sim. Aviação de helicóptero. Então, a gente... investe bastante em treinamento do pessoal, né? Investe bastante... Nós temos treinamentos trimestrais para que não haja situações desse tipo, né? O nosso voo é um voo que é um voo realizado com pousos em áreas não homologadas, em estradas, né? Atendimento emergencial, né? Vamos fazer salvamento na praia, em costão, fazer combate a incêndio, buscar água em mananciais, em prestação de serviço, né? Isso, prestação de serviço. Então, a gente investe bastante em treinamento para que não ocorra isso aí. Com relação àquela condição ali, é como os amigos falaram, né? Vai ter uma investigação que vai se verificar até mesmo a formação do piloto, como é que estava o estado emocional do piloto naquele momento, as condições de fadiga, condições meteorológicas, e isso aí, a partir daí que você vai ter uma conclusão, né? Pois cansado a gente sabe que ele estava, porque ele botou numa rede social cansadaço, né? O ritmo de trabalho, não sei tantas horas voadas em tantos dias, isso ele fez um relato numa rede social e botou cansadaço. Quer dizer, então a gente já sabe que ele estava cansado, era uma semana que ele estava cansado. O cansaço do piloto numa situação dessas, o que prejudica é o reflexo na hora de... Exatamente. Isso, né? É o reflexo. Como uma direção, né? Como a direção de um veículo, né? Não muda nada. Assim, a forma como o corpo humano se comporta com sua fisiologia, né? Ela é fator preponderante na maioria das situações de ocorrências adversas na aviação. Então, se estuda hoje, eu acho que é um bom gancho a se puxar, que o trabalho é muito focado hoje em cima do gerenciamento da fadiga. Então, as companhias aéreas, pelo mundo todo, inclusive as nossas, o Sindicato Nacional dos Aeronautas, juntamente com os órgãos competentes, estão trabalhando muito nesse procedimento de gerenciamento da fadiga, ou seja, para que o ciclo circadiano seja modificado, né? Hoje existe uma regulamentação meio rígida, né? Ou seja, o sujeito pode voar uma jornada de 11 horas, né? Essa jornada de 11 horas, independente do momento que ele acordou, que ele dormiu, então, esses novos processos que foram estudados, já funcionam em alguns lugares do mundo, estão sendo trazidos para cá, eles vão exatamente diminuir os períodos de jornada de trabalho num momento onde o sujeito deveria estar naturalmente dormindo. Claro. Nós vamos tratar deste assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Boa lembrança do senhor. Bem antes do acidente, questão de um mês e meio, eu li na Folha de São Paulo uma pesquisa que foi feita com pilotos no Brasil, os senhores devem ter acompanhado também, dando conta do seguinte, que a imensa maioria dos pilotos dorme durante o voo, dá uma cochilada durante o voo, o que, perante a legislação brasileira, seria proibido. Os senhores podem até me ajudar. Nos Estados Unidos, o piloto pode dormir até 40 minutos durante o voo, que segundo o estudo da NASA não é um sono profundo e não sei mais o quê. Quer dizer, isso aí mostra também a questão do cansaço do piloto, a questão da jornada de trabalho. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco também eu quero tratar de uma questão que é a manutenção das aeronaves. Até a Estela Benetti colocou uma nota esta semana dando conta do seguinte, de uma fonte dela junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informando que, não tem gente na ANAC, falta técnico para fiscalizar. E a informação é que a aviação comercial, a fiscalização ela é bastante forte. Agora, para a aviação privada, no caso dos jatinhos, aí já há uma dificuldade maior de fiscalização. E os acidentes, pelo que eu li, eles acontecem muito mais nos jatinhos particulares
do que nos voos comerciais. Nós vamos para o intervalo e até já.